Sem mais delongas, nós queremos seguir para a exposição da palavra. Os irmãos me conhecem. Eu gosto de quando é um dia especial, as pessoas que fazem parte daquele dia possam participar. Não é? Quando é o dia das crianças, estão cá as crianças. Quando é cá o dia dos homens, estão cá os homens. E hoje é o dia das mães. E nós desafiamos uma mãe para trazer a mensagem. E dentre tantas e tantas mães que nós podíamos fazer, a mãe de hoje para mim é ainda mais especial. Quero chamar aqui à frente a mãe da minha filha. A minha esposa Thaís. Vai ser a primeira vez que ela fala diretamente à igreja, a trazer a mensagem. Ela está um bocadinho nervosa. Ela treme normalmente, chama-se tremor essencial. Portanto, se os irmãos verem tremer, não é nervosismo, não, é mesmo tremor essencial. Mas antes dela trazer a mensagem que Deus colocou em seu coração, eu queria apenas, antes de orar por ela, também dizer à igreja. Eu disse: amor, fique à vontade, é dia das mães, é tema livre, pode pregar o que quiser. E ela disse: não, estamos a estudar o livro de Timóteo, andamos nos versículos todos, então eu vou continuar o livro. Eu disse: amém. Os versículos são complicados. E ela diz: não, tudo bem, então que Deus possa usar a Thaís para expor a palavra dele nessa manhã. Eu queria orar por ela. Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a mulher que Tu me deste, e é tão bom tê-la comigo aqui ao meu lado nesse momento. Eu Te peço, Senhor, que use a vida da Thaís para falar a nós nessa manhã. Que não seja o nervosismo, que não seja, ó Deus, nada a impedir o Teu mover nessa manhã. Que Tu fales aos nossos corações através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bem, obrigada. Só deixar claro que eu não sabia que o texto era tão difícil. Inclusive, é só o texto considerado pelos maiores estudiosos da Bíblia um dos textos mais difíceis de se explicar de todas as cartas paulinas. E já adianto que peço desculpa às mulheres, mas é a palavra de Deus e ela permanece fiel e constante e não precisa de atualização, então nós vamos lê-la. E pela graça de Deus eu espero que o Espírito Santo fale a essa igreja e que nenhuma irmã se sinta ofendida comigo no fim. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 ao 15. Eu vou ler o texto e depois vou orar e vamos estudando passo a passo do que ele está. Verso 9 diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora, ó Deus, diante de Ti, no Teu altar, te pedindo, ó Pai, que seja o Senhor a falar. Usa-me, ó Deus, como um vaso, que não seja a minha incapacidade humana, ó Deus, impeditivo para que a Tua igreja hoje ouça aquilo que o Senhor deseja para ela, ó Pai. Que todos nós possamos sair daqui edificados, que o Senhor me dê sabedoria ao falar, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, ter a obra completa pelo Espírito Santo, ó Deus, nos seus corações e saiam daqui, ó Pai, explicados sobre esse texto. Da mesma forma que o Senhor falou primeiramente no meu coração, eu te peço, fala agora ao coração da tua igreja. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto difícil, é um texto que precisa de contexto,
E eu vou pedir desculpa aos irmãos, não só porque eu sou mulher e mulher fala muito, mas porque a hora já está avançada e, infelizmente, eu não tenho capacidade de explicar esses textos em 3 minutos. Então, o culto vai atrasar, tá bem? Mas vamos começar pelo começo. Que, de mesmo modo, o verso 9 começa que, do mesmo modo. Estamos aqui a falar da forma como Paulo está a dar direcionamento à sua igreja de como o culto deveria acontecer. É algo específico, estamos a falar aqui da ida ao templo, estamos a falar da forma como eles deveriam se comportar nos cultos, e isso é importante. Já deixando claro que as regras estavam sendo dadas, e até o verso 8 nós vemos Paulo dar as regras a vários, principalmente aos homens e aos líderes da igreja, e agora ele vai começar a dar as regras também de como se portar para as mulheres. Sei que algumas dessas regras são difíceis para nós, mulheres, principalmente do século XXI, compreendermos, mas eu vou tentar explicar que isso tem tudo a ver com o contexto da época, tá bem? Para começarmos, é importante nós percebermos que estamos a falar para a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha em Éfeso um templo enorme a Diana, uma deusa que estava muito ligada à imoralidade sexual. Okay? Essas mulheres estavam acostumadas com a imoralidade sexual, não é que elas praticassem, mas estavam acostumadas, o dia a dia delas envolvia isso. Quem não praticava sabia do que ali estava a acontecer. É importante nós ressaltarmos que nós tínhamos 4 tipos básicos de mulheres a viver em Éfeso. Nós tínhamos as mulheres judias, que eram consideradas mulheres ligadas ao lar, tinham seu valor ligado à maternidade, ou seja, se ela tinha filhos, ela tinha valor, se não, se ela era estéril, ela já perdia parte do seu valor. E estava também ligada à questão da fidelidade ao seu marido, ok? Tinham ali a sua religião, mas estavam basicamente ligados ao seu valor, quanto mulher estava ligado a isso. Nós tínhamos as mulheres gregas, que não tinham valor algum. A mulher grega era vista apenas para ter filhos. Se ela não tinha filhos, valor ainda menos ela tinha. Ela era tão desvalorizada no meio da sociedade grega que era, para muitos, considerada literalmente ao nada. A mulher era, em alguns momentos na Grécia, eram consideradas tão nada que eles diziam que nem alma ela possuía. Esse era o tamanho do desvalor da mulher naquela altura, a grega. Nós tínhamos uma terceira mulher, tipo de mulher, que eram as prostitutas. Viviam no luxo, na riqueza, mas completamente cheias de imoralidade sexual. Nós tínhamos uma quarta mulher no meio disso tudo, que é a mulher cristã. Uma mulher que está a aprender a viver com valor, porque Cristo imputa valor nela. Cristo passa valor a ela. Diz que ela tem uma alma, diz que ela é importante para Deus, diz que ela tem valor, que ela tem propósito. E é no meio desses 4 tipos de mulheres, e para esses 4 tipos de mulheres que Paulo agora vai falar, porque ele não vai falar só para cristã, porque a mulher cristã foi também, um dia, uma dessas 3. Então, ela tem um passado, ela tem um histórico, ela tem uma bagagem que ela leva com ela. E é importante essa compreensão para que a gente possa estudar agora o texto e entender por que Paulo está a falar isso para a sua igreja. Vamos começar, então, a meditar sobre o versículo 9. Dado todo esse panorama, vamos começar no versículo 9. Que, de mesmo modo, as mulheres... É importante. Paulo está a dar regras para as mulheres. Paulo não está a excluí-las. Paulo está a incluí-las. Paulo está dizendo, vocês fazem parte do culto ao Senhor. Vocês devem estar presentes. E isso é imputar valor naquela altura. Onde as mulheres não contavam, onde as mulheres eram excluídas, eram desvalorizadas. Paulo está aqui a discipular também as mulheres. E isso é dar valor. E isso quebra um pouquinho dos paradigmas, porque muitos dizem que Paulo era machista, Paulo não amava as mulheres, Paulo não gostava das mulheres. É mentira. Paulo está aqui a discipular em amor essas mulheres. E ele continua.
Do mesmo modo que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Nós estamos a falar aqui da vestimenta da mulher para o culto. Ele não está a dizer para a mulher que ela deve andar descabelada, com roupas rasgadas, não é nada disso. O que Paulo está a dizer é que quando você vier ao culto, venha de forma modesta, honesta, pura, humilde, porque as mulheres que se vestiam dessa forma, muitas delas eram as prostitutas. Ou seja, deixa para trás o teu passado. Deus mudou a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Ele quer mudar também as tuas vestimentas. Se hoje uma mulher viesse para cá vestida como quem vai para um baile do cinema ou daqueles tapete vermelho, por mais bonita que ela estivesse, todos nós iríamos olhar. O burburinho iria rolar no meio da igreja e iria roubar a atenção, que deveria estar completamente voltada para a palavra de Deus, para Deus. E então é sobre isso que Paulo está aqui a falar. No verso 10 ele fala: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. A palavra profissão vai remeter à questão do testemunho. A palavra vai vir porque o que Paulo está aqui a dizer é que vocês tenham um testemunho, porque vocês falam para todos, professam a fé em Deus. Então, que o teu testemunho também prove isso. Que não seja só no falar, mas seja no teu agir, no teu viver. E ele diz que é para fazer isso com boas obras. O texto original, a palavra original para essas boas obras seria uma tradução para caridade, para cuidar dos necessitados. E a vontade de Paulo aqui é: deixem de gastar tanto dinheiro e pensar tanto na tua vaidade, naquilo que tu vai vestir, e preocupe-se mais com os outros. Gaste o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento para ajudar as outras pessoas. Vista-se de boas obras. Se você está preocupado com o exterior, Deus está preocupado com o teu interior, com aquilo que tu fazes. E é sobre isso que Paulo está a falar. Paulo está a advertir e a corrigir, mas também está a ensinar, a instruir as mulheres. Elas não tinham esse entendimento, era necessário que alguém falasse. E Deus usou a vida de Paulo para falar. E falar até hoje aos nossos corações, porque isso continua sendo uma verdade nos dias de hoje. No verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. É importante a gente falar aqui sobre uma coisa. O silêncio a qual Paulo fala não é só o silêncio durante o culto. O que Paulo está aqui a dizer é: o silêncio significava a mesma coisa do véu. A mulher botava um véu na sua cabeça em sinal de submissão ao homem. E aí isso cabe uma outra explicação. O que é submissão? Submissão é estar sobre a mesma missão. Ou seja, eu tenho a mesma missão que o meu marido e nós dois juntos trabalhamos em equipa para alcançar um objetivo. Então, é isso aqui que está escrito no texto. A mulher aprenda em silêncio, ou seja, seja submissa ao seu marido, sobre a mesma missão que o seu marido. Mas o que eu quero me prender não é no silêncio que muitas usam contra Paulo. Eu quero me prender no aprenda. Numa altura em que a mulher não estudava, a mulher não tinha valor nenhum, Paulo está a dizer: aprenda, tenha conhecimento. Não um conhecimento qualquer, não é sobre culinária que Paulo está a falar, não é sobre corte e costura. Paulo está a falar: aprenda mais de Deus, aprenda sobre a palavra de Deus, aprenda sobre Jesus. Aprenda sobre aquilo que vai te edificar, sobre aquilo que vai fazer a diferença na tua casa, na tua vida, no teu caminhar. É sobre isso que Paulo está aqui a falar. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Sujeição a quem? Aos líderes espirituais. Nós até hoje temos o nosso pastor, até hoje temos líderes espirituais. E é difícil essa tarefa, porque eles vão prestar contas sobre todas as escolhas e decisões que eles fazem. Então, é difícil. Às vezes, a mulher acha que ela está num papel inferior
Mas, na verdade, nós esquecemos de olhar que o papel do homem não é fácil. Ele deve nos amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É colocar a sua vida acima da do outro. Os nossos líderes vão arcar, pagam um preço muito caro por isso. E é disso que Paulo está aqui a falar, sejam submissas à sua liderança espiritual. E não só, aos seus maridos também. E no verso 12, ele vai continuar falando: não permito, porém, que a mulher ensine. Atenção, aqui ele está a falar que é um texto muito usado contra o pastorado feminino, e é um texto que ele fala que a mulher não ensine. Naquela altura, a mulher não tinha conhecimento, tá bem? Ela não tinha estudo nenhum. E então, para ela falar em público, ia ser muito difícil. E mesmo que ela conseguisse falar bem em público, devido à sua posição, porque ela poderia ser uma mulher com dinheiro, vindo de uma família abastada e que tivesse alguma instrução, não toda, mas alguma, ela tem um passado, ela tem um histórico. E qual é o medo de Paulo? Que os falsos mestres, de quem Paulo tanto fala, usasse essa fraqueza masculina para entrar na igreja, para entrar e ensinar as falsas doutrinas. Ok? Então, assim, quando Paulo diz para a mulher não ensinar, é nesse contexto. Alguém também quer falar, tá a ver? Também é assim, as mulheres, são as mulheres, tá a ver? Mas, continuando, que a mulher não ensine por causa disso. Existia um medo de que os falsos mestres usassem isso, tá bem? Contra a igreja e pronto. Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mais uma vez a palavra silêncio dentro da área da submissão ao marido. A autoridade no marido, ela era importante naquela altura. E é importante hoje também. Os homens são importantes na nossa vida e são eles o líder da casa e o líder espiritual da sua casa. Então, maridos, pais, vocês também têm muita responsabilidade. Se o tema dessa pregação é mães obedientes, lares edificados, eu diria que homens fortes, lares estruturados. Tá bem? E a ideia é trabalharmos juntos na educação não só dos nossos filhos, mas de tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. No verso 13, continuando, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, Paulo vai agora dizer sobre essa questão da autoridade, ele vai buscar em Gênesis o motivo pelo qual ele diz isso. Ele vai usar de argumentos bíblicos para justificar essa hierarquia. E a gente costuma dizer que a antiguidade é posto, não é? No exército, geralmente é assim, os mais velhos primeiro, pronto. E por isso ele vai usar, vai dizer que primeiro foi formado Adão e depois Eva. Logo, a autoridade seria de Adão. Verso 4. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aqui eu queria fazer uma pequena leitura, porque eu não vou me lembrar de tudo de cabeça. Mas a mulher foi enganada no Éden, e isso pode voltar a acontecer sempre que dermos ouvidos à serpente. E quantas vezes não vêm sussurros no nosso coração, não só de mãe, mas de mulher, de desânimo, de frustração, de tristeza, de isolamento, de depressão, de cansaço, do medo, da angústia, da decepção, que vêm para nos paralisar. E o desafio aqui é não dar ouvido à serpente. Que não só essa semana, mas durante toda a nossa vida, nós possamos discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz da serpente. E possamos ter sabedoria para entender que Deus está conosco. E porque Ele está conosco, nós somos capazes de vencer qualquer desafio.
que nós possamos orar, porque literalmente a oração faz milagres. E falando sobre oração, só um adendo. Em 1 Coríntios, Paulo vai deixar claro que as mulheres não ensinavam no culto, mas as mulheres oravam e profetizavam. Então, elas tinham voz, elas eram ouvidas também. Mas na oração e na profecia. E que nós possamos continuar hábeis nisso, continuar a conseguir orar e falar com Deus e ver os milagres e ver Deus agir através de nós. Por fim, chegamos no versículo que realmente fala aos nossos corações hoje, porque hoje é dia das mães, em especial. E o versículo 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eu gostava de falar a respeito dessa questão de filhos. O que nós vemos Paulo fazer aqui é discipulado feminino. E o meu desafio para as mulheres hoje é discipulado. Quando nós falamos de filhos, nós estamos a falar de discipulado aos nossos filhos. Mas eles não precisam ter saído daqui, não é do meu ventre. Existem hoje muitos filhos de mães, filhos órfãos de mães vivas. Que nós possamos ter discernimento de Deus para achá-los, cuidá-los, amá-los e fazer com que eles vejam que em Deus eles têm valor. E Deus quer ser o pai deles, que Deus quer cuidar deles também e que Ele use a nossa vida para isso. Porque a mulher, a mãe, ela é fundamental na educação de uma criança, ela é fundamental na vida de uma criança. Que nós possamos ser essas mulheres que oram, que buscam e que educam, que amam, que cuidam dos nossos filhos, sim, mas também dos filhos que precisam e que estão por aí, tá bem? Então, que nós possamos gerar filhos no nosso coração também. Que Deus nos use para isso. E que a gente possa continuar nesse discipulado. E que de que forma nós podemos continuar nesse discipulado? Permanecendo com modéstia na fé, ou seja, permanecendo em Deus. Sem Deus, nada a gente vai conseguir fazer. Mas com Ele podemos fazer coisas maravilhosas. Podemos verdadeiramente viver milagres e sermos nós os braços que abraçam e cuidam e mimam. Porque eu acho que os homens não vão levar a mal, os pais cuidam também, mas nós sabemos que um beijinho, um abraço de uma mãe tem poderes curativos, não só no corpo, mas na alma, não é? Então, que nós possamos ser demonstrar esse amor. E continuando, com modéstia na fé, ou seja, na dependência de Deus, mas no amor de Deus, para que nosso coração seja tão cheio de Deus que nós possamos transbordar ao nosso redor e impactar vidas. Que as pessoas possam ver o amor de Deus através do nosso agir, do nosso falar, do nosso proceder. E na santificação, que eu concluo, sem a qual ninguém verá a Deus. Continuar em santificação é um processo difícil, doloroso, que leva tempo. Mas é o que Deus espera de nós, que a gente possa continuar a buscar nele tudo aquilo que nós precisamos para sermos mães com excelência, para sermos pais que também demonstram o amor de Deus, a graça e a misericórdia para com os nossos filhos, sendo bons líderes nas suas casas. Cada um de nós tem um papel. Deus nos criou para um papel, que nós possamos desempenhá-lo com o louvor, com honra e que agrade a Deus. Eu concluo dizendo, a instrução e o desejo de Paulo e de Deus para nós, mulheres e mães, é que permanecemos firmes e constantes em nossa fé, sendo humildes e submissas à nossa liderança espiritual, e orando e profetizando, cheias do Espírito Santo. Que sejamos exemplo de amor para todos ao nosso redor, que seja na demonstração mais simples ou na mais profunda. E que possamos permanecer na busca pela santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Se permanecermos obedientes a Deus, teremos famílias edificadas. Que o nosso coração não se deixe endurecer pela dificuldade do texto,
ou pelas palavras duras, mas que a nossa mente se permita abrir para todo um contexto e para tudo aquilo que Deus ainda quer falar e fazer através da sua igreja. Que Deus complete a obra no coração de vocês, de tudo aquilo que eu não consegui explicar, mas que principalmente as mães que estão aqui, Deus tem um propósito na tua vida e que Ele possa usá-lo rica e poderosamente a tua vida para abençoar não só os teus filhos, mas todos aqueles que ao teu redor vivem, tá bem? Um feliz Dia das Mães a todas. Amém. É mesmo bom ter aqui a minha esposa. Então, mães obedientes, lares edificados. E, se bem me lembro, homens fortes, lares estruturados. Queridos, nós vamos mesmo seguir para o fim. E vou chamar aqui à frente o nosso pastor, porque nós temos ainda uma